Olá, prezados alunos do Educacional Concursos. Vamos iniciar mais um bloco de aulas de conhecimentos pedagógicos. Eu sou a professora Edeilane. Desejo que vocês estejam todos muito bem. Vamos lá? Vamos iniciar aqui. Nós vamos ver uma proposta abordada no conteúdo programático de vocês que diz respeito aos aspectos sociológicos da educação. Nesse bloco de aula nós vamos ver as bases sociológicas da educação, a educação como processo social, as instituições sociais, educação para controle e para transformação social, cultura e organização social, desigualdades sociais e ainda relação escola, família e comunidade. Para iniciar, a gente precisa fazer uma breve discussão a respeito do que é a sociologia e a sociologia da educação. Então, a sociologia ela é vista como estudo da vida social humana, dos grupos sociais e da sociedade. E fazer a compreensão conceitual do que é a sociologia solicita que cada um de nós façamos ainda alguns questionamentos, que seria como se organiza a vida em sociedade, como ocorrem as transformações na sociedade, qual é a relação existente entre o indivíduo e a própria sociedade e ainda como a sociedade se mantém coesa, como a sociedade se mantém organizada. Então a gente vai ver aí que a gente precisa ter uma compreensão do processo histórico e da evolução dos tempos históricos para a gente entender mais ou menos como se dá a evolução dos aspectos sociológicos, principalmente adequados à educação. Então a gente volta lá para a época do feudalismo e o renascimento das cidades e da cultura, né? Aquele momento histórico em que toda a organização girava em torno de um grande proprietário que era chamado de suzerano e que tinha uma organização social em que os vassalos eram os seus servos. O suzerano naquele momento era o nobre, detentor de todo o poder e também de toda a decisão. Então ocorreu aí, à medida que o tempo vai passando, uma perspectiva mais independente de conhecimentos, de pensamentos sobre questões sociais, sob o ponto de vista racional. Nós vimos isso lá na nossa primeira aula, em que a gente falou da evolução do pensamento pedagógico moderno. Então, surge aí, a partir da ruptura desse momento social, a necessidade de organização de uma sociedade na qual o pensamento racional ganhava evidência. Então, nesse momento há aí um desprendimento junto à filosofia, que também era uma ciência que estava surgindo, naquele momento, no momento de renascimento, no momento de surgimento dos burgos e com eles a burguesia. Então, há esse desprendimento e a importância de se conhecer, e aí eu vou destacar para vocês aí a palavra fenômenos sociais. Porque nós vamos ver ao longo desse bloco de aula alguns teóricos da educação que procuravam justificar e explicar esses fenômenos sociais de uma maneira científica, como aconteceu aí na Idade Moderna. Então nós temos dentro do movimento histórico, e me perdoem o recorte que é necessário ser feito para que a gente compreenda, para que a gente tenha uma visão restrita àquilo que vai ser cobrado na prova de vocês. Aconteceu aí no mundo, aconteceu esse momento de Revolução Francesa e Revolução Industrial, que elas têm uma importância muito grande na mudança de perspectiva, na mudança do pensamento e na própria organização social. A Revolução Francesa surge aí com as ideias dos iluministas, que buscavam romper com a idade das trevas, assim como era conhecida a era anterior ao movimento de renascimento,
ao movimento de revolução. E surge também a Revolução Industrial, que era aquele momento em que a sociedade se organizava a partir das cidades que iam surgindo, e isso começou a surgir a produção de produtos manufaturados, a própria organização passava daquela forma que era dos produtos que eram construídos artesanalmente e começaram a ser produzidos de uma forma mais organizada e que dava maior eficácia, maior eficiência à produção. Então, nesse momento, há a desagregação de um sistema feudal, como eu disse anteriormente, que tinha uma organização fundada, alicerçada no papel de um sucerano, que era o poderoso, né, que tinha a detenção do poder, porque era nobre e porque era o dono de toda a terra e de tudo que nela havia. Inclusive, ele era proprietário não somente da força de trabalho, mas também das pessoas, né, dos suzeranos. Então começa a haver aí uma desagregação, uma ruptura desse sistema feudal e a consolidação de uma sociedade capitalista, uma sociedade organizada, que começa a ser organizada com base no comércio, né? Então a sociologia, ela aparece aí com a preocupação de que tudo que acontece no interior da sociedade e principalmente no conflito entre as classes sociais. Fica claro aí como objeto da sociologia a própria sociedade e a divisão dessa sociedade em classes que estão aí, que vão ser aí explicadas por algum dos teóricos que a gente vai ver agora. Esses três grandes pensadores, né, esses três grandes filósofos e sociólogos também organizaram o pensamento clássico da sociologia e análise da educação. São eles Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Nós vamos ver agora detalhadamente cada um deles para a gente perceber como isso pode ser abordado nas questões do concurso. Então vamos lá começar por Émile Durkheim. Pessoal, atenção aí na tela para a gente fazer uma leitura bem específica e poder focar bem no conteúdo. Durkheim, como um dos maiores sociólogos da história, possui influências a partir das ideias de Comte, ou seja, Augusto Comte. Lembra lá da nossa primeira aula? Ele está localizado numa corrente de pensamento pedagógico moderno chamado positivismo, tá? Então, ele tinha a influência das ideias de Augusto Comte, que desenvolveu a teoria positivista. Segundo Durkheim, a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Através da educação, o ser individual transforma-se em ser social. E aí a gente vai ver já o que seria essa transformação do ser individual num ser social. Essa socialização se opera desde o nascimento na família. E aí, Émile Durkheim deixa muito claro que é na escola que essa construção dessa socialização é sistematizada. Então, ele coloca aí a escola como sendo um espaço de socialização do indivíduo. É na escola que o indivíduo aprende a conviver na sociedade, ele se torna um ser social, ele adota comportamentos sociais previamente estabelecidos, ou seja, o indivíduo aprende a se comportar socialmente como a sociedade requer. Vamos mais adiante? Para Émile Durkheim, o indivíduo é construído de dois elementos. Olha aí, destaque aí no material de vocês: o individual e o social. A educação é responsável pela construção da natureza social do indivíduo, no que se refere a valores morais, éticos e religiosos. Então veja, para Émile Durkheim, a educação tem poder de
ajustar o homem, né, a construir nele essa natureza social necessária para o convívio. A sociedade é análoga a um organismo, ou seja, ela é comparada a um organismo. Para sua existência, é necessária que a relação de manutenção sistemática dos seus órgãos seja continuamente realizada, de modo que o indivíduo é uma das células indispensáveis para a sobrevivência do organismo. Então, veja, para Emily Durkheim, a própria sociedade precisa estar em constante manutenção. Essa manutenção nada mais é que o efeito coercitivo que a própria sociedade tem sobre o indivíduo. Durkheim foi o responsável pela construção da sociologia, sendo que através de suas obras foi possível obter uma nova concepção de sociedade e de suas relações, além de um elemento responsável por fundamentá-la. Esse elemento é a educação. Durkheim também explica na sua teoria o fato social. Essa definição ela foi formulada por ele, que viveu aí entre 1858 e 1917. Ele define o fato social como sendo instrumentos sociais e culturais que determinam as maneiras de agir, de pensar e sentir a vida de um indivíduo. Portanto, o fato social nada mais é que aí o estabelecimento de comportamentos, de situações pré-existentes na sociedade que exige que o indivíduo se ajuste, que ele se comporte bem naquele ambiente, naquele espaço social que ele ocupa. Sabe o que é que acontece? Quando o indivíduo não se adapta a essas regras sociais, essas regras da sociedade, aí a sociedade vem com o aspecto punitivo, com o aspecto de coerção social. Então, se o indivíduo de repente não se comporta conforme o que se espera dentro do espaço social, ele vai ser punido por esse comportamento, considerado um comportamento avesso àquilo que se propõe socialmente. Prosseguindo aí na linha dos nossos teóricos, né, dos aspectos sociológicos da educação, nós vamos ver agora Max Weber. Max Weber foi um sociólogo, jurista e economista alemão. O pensador é considerado como um dos clássicos da sociologia por ter fundado um método de análise sociológica de extrema importância para o desenvolvimento da sociologia enquanto uma ciência autônoma. Para Max Weber, a sociedade pode ser compreendida através de conjunto de ações individuais. É bom destacar isso para vocês fazerem uma espécie de esquema de resumo sobre cada um deles. Estas são de todo tipo de ação que o indivíduo faz, orientando-se pela ação dos outros. Só existe ação social quando o indivíduo tenta estabelecer algum tipo de comunicação a partir de suas ações com os demais. Então, observe. Se Emily Durkheim colocou como evidência na sua teoria o fato social, Max Weber traz na sua teoria a ação social, que é a forma como o indivíduo lida com as situações que estão existentes, que estão sendo propostas na própria sociedade. Para Max Weber, as ideias, as crenças e os valores eram os principais catalisadores das mudanças sociais. Ele acreditava que os indivíduos dispunham de liberdade para agir e para modificar a sua realidade. Então, a ação social seria, portanto, qualquer ação que possuísse sentido e uma finalidade determinadas pelo seu autor. Então, a ação social é a ação que o indivíduo, são as atitudes que o indivíduo toma dentro da sociedade. E essas atitudes, elas estão sempre munidas dos ideais, dos valores, das crenças. E aí o indivíduo vai agir dentro da sociedade de acordo com aquilo que ele acredita. E aí, vamos aí para o terceiro sociólogo, né, o grande economista, filósofo, jornalista e também teórico político alemão,
que junto com Friedrich Engels elaborou uma teoria política que embasou o famoso socialismo científico. Galera, destaquem a palavra Friedrich Engels, que é o grande parceiro aí de Karl Marx na construção dessa teoria política que embasou o socialismo científico. Por marxismo, nós entendemos o método de análise socioeconômico sobre as relações de classe e conflito social. Vamos destacar aqui a palavra relações de classe, porque na teoria de Karl Marx existia essa diferenciação da sociedade, das classes dentro da sociedade. Para Karl Marx, a sociedade estava claramente dividida em duas classes: a classe dos trabalhadores, a classe dos proletariados, e a classe dominante, a classe do patrão, aquele que exercia sobre a classe trabalhadora uma pressão chamada, uma pressão que seria chamada como opressão entre classes. E aí, vamos mais adiante que a gente vai ver com maior detalhe. Ele utiliza uma interpretação materialista do desenvolvimento histórico, e aí vocês já podem anotar essa dica, materialismo histórico. Isso também nos remete a Karl Marx, e uma visão dialética de transformação social. Vamos sublinhar aí a palavra transformação social. Materialismo histórico, como eu disse anteriormente, é uma abordagem metodológica ao estudo da sociedade, da economia, da história, que pela primeira vez foi elaborada por Karl Marx e Friedrich Engels, apesar de eles próprios nunca terem utilizado essa expressão para a própria teoria deles. O materialismo histórico é uma teoria que faz parte, observem aí na nossa tela, do socialismo marxista. Essa corrente teórica estuda a história por meio das relações entre a acumulação material e as forças produtivas. Então veja aí a dicotomia de classes, a dicotomia social, a divisão social de duas classes, que para Karl Marx estava muito claro essa relação. Duas classes que não estão unidas, pelo contrário, elas estão em lados opostos da sociedade, e uma exercendo um poder de opressão sobre a outra. E aí ele fala de desigualdades sociais também. Para eles, as desigualdades sociais são provocadas pelas relações de produção, que no capitalismo se divide em proprietários e não proprietários. Os proprietários seriam os patrões, a classe privilegiada, favorecida, economicamente favorecida. E a classe dos não proletários seria a classe dos trabalhadores, a classe oprimida, aquele que tinha o seu trabalho explorado, né, por essa outra classe, que seria a classe dos proprietários. Desde o surgimento da propriedade privada, segundo Karl Marx, a história do homem é a luta de classes. As relações entre as classes são de oposição, antagonismo, exploração e complementaridade. Os não proprietários, eles vendem a sua força de trabalho. Os interesses de classe, eles são inconciliáveis. Sabe por quê? Porque está aí muito claro uma relação de exploração de uma classe sobre a outra. As classes, porém, são complementares. Uma existe por causa da outra. Então, a condição de existir os ricos, privilegiados, economicamente favorecidos, é exatamente, eles só existem porque existe uma outra classe que é explorada, né, que está dentro de um contexto social colocada bem abaixo, porque é esta classe que alimenta esse sistema de exploração. A gente vê aí que a educação, ela passa a ser um objeto de estudo da sociologia. E aí a gente vai ver aí
que algumas instituições sociais, consideradas como instituições sociais básicas, são a família, a escola, o trabalho, a igreja e o Estado. Essas são as instituições sociais que atuam no processo de socialização, visando a adequação de cada indivíduo ao seu grupo social. Então, as instituições sociais, conforme está previsto lá no edital, as que são que atuam nesse processo de socialização são exatamente família, escola, trabalho, igreja e o próprio Estado, visto como instituição social. Eles produzem e reproduzem ideias socialmente importantes para a manutenção da ordem. Então veja aí, são as instituições sociais que se encarregam, dentro de um processo de socialização, de fazer com que o indivíduo se comporte bem dentro desse meio social e se mantenha tudo em ordem, né? Coesa, tudo muito bem articulado. Então, elas coagem o indivíduo a agir de uma forma correta, eles terem o comportamento previamente esperado, ou seja, adequado a um modelo produzido pelas instituições sociais. Então, vocês podem aí pensar qual é a importância das instituições sociais na formação do indivíduo. É exatamente um poder de coerção, fazendo com que o indivíduo se comporte conforme um comportamento padrão previamente adotado. A educação, ela tem um sentido amplo e varia de sociedade para sociedade. Dentro de uma mesma sociedade, entre diferentes grupos sociais que a compõem, sendo mais correto falarmos da existência de várias educações. Professor, o que seria isso? A existência de várias educações? Eu estou dizendo que a educação acontece nos diferentes espaços sociais e não somente na escola. A educação ocorre dentro de todas essas instituições sociais que nós vimos anteriormente. Na família, na escola, no trabalho, na igreja e em todos os espaços de convivência humana. Então, eu poderia aqui destacar os diferentes espaços sociais formando aquilo que a gente chama de várias educações. O estabelecimento de um espaço físico e um tempo, especialmente destinado ao ensino, ele foi resultado de um processo histórico. A própria construção da escola, a construção da educação, ele é resultado de um processo histórico, no qual a educação foi assumindo a forma escolar, que hoje conhecemos e passamos a ocorrer sob uma orientação de um grupo chamado de professores. Então veja aí o grupo, né, dos professores, o professorado assumindo um papel, né, de orientação dentro do espaço sociocultural que é a escola, né, na qual a educação tem maior privilégio para ser desenvolvido. Lá na escola, a escola é um espaço de socialização. Lá na escola o indivíduo vai adquirir os saberes acumulados pela humanidade, socialmente construídos, e vai também desenvolver uma série de outras habilidades e de competências também, que estão relacionadas aos valores, que estão relacionadas à tolerância, que estão relacionadas à própria harmonia social, né? A organização da própria sociedade. Vamos falar um pouco de homogeneidade e heterogeneidade na escola. Segundo Antônio Cândido, a escola é parte de um sistema de ensino. E aí, nos vem a pergunta, então qual seria o lugar da escola na sociedade? E o que torna a existência da escola necessária? Ora, a escola é o local de formação das novas gerações. É na escola que o indivíduo vai se preparar
para tanto se apropriar dos conteúdos acumulados historicamente pela humanidade, os conteúdos previstos nos componentes curriculares de ciência, de história, de geografia, matemática, português, etc. E também a própria formação de convivência com o outro. Antes de ir para a escola, o indivíduo só conhece uma instituição social, que é a família ou até mesmo a igreja, mas ele ainda não foi para um espaço em que pessoas de diferentes instituições terão que conviver harmoniosamente. Então a escola tem um papel fundamental na socialização do indivíduo, e é preciso ter a compreensão de que a escola é um espaço homogêneo e heterogêneo também, na medida em que as diferenças e semelhanças, elas são trabalhadas. Então, nos processos de socialização, a criança, o indivíduo, o aluno, ele não é um ser passivo. A sociedade, na qual a sociedade inscreve o que deseja, mas ele é um ser ativo, que participa da sua socialização, interagindo ativamente com os que dela cuidam. Então, existem aí os agentes de socialização, que são as pessoas que estão dentro dos espaços, dentro dos vários espaços, assumindo papéis sociais e reproduzindo o modelo de comportamento e, ao mesmo tempo, ajustando os indivíduos a esse modelo. Uma organização social, que é também chamada de instituição social, se trata de qualquer estrutura ou organismo advindo de uma ordem social responsável por reger a esfera comportamental de um coletivo de cidadãos dentro de um certo grupo, podendo ser humana ou de um animal específico. A organização social é um conceito sociológico definido como padrão de relacionamentos entre os indivíduos e grupos. As características da organização social podem incluir qualidades tais como o tamanho, a composição de gênero, a coesão espaço-temporal, liderança, estrutura, divisão do trabalho, sistemas de comunicação, etc. Todas as instituições sociais são obviamente identificadas pelo propósito social que elas têm, pelo propósito social que elas assumem, que ultrapassa o interesse singular do indivíduo, promovendo mediações através da criação de regras que governam o comportamento orgânico da comunidade. É um conjunto de relação entre membros de um grupo ou grupos, ou entre pessoas e grupos. Portanto, as instituições sociais, elas sempre têm um propósito social. Então, gente, vamos prosseguir aí nos aspectos sociológicos da educação, compreendendo a temática das desigualdades e as teorias contemporâneas sobre a educação escolar. Então, observem a imagem aí na tela. Vocês observam em uma delas uma sala de aula muito bem estruturada, com lousa virtual, com alunos manuseando equipamentos tecnológicos como tablets, computadores. A sala é uma sala ampla, iluminada, confortável, enquanto que em comparação a essa imagem, nós temos uma sala de aula. Dá para perceber que é uma sala de aula porque está presente uma professora precariamente vestida, com uma lousa ainda em giz, a condição de infraestrutura precária. A professora está aí segurando um material impresso e fazendo o registro no quadro. A gente vê também os alunos organizados em carteiras desconfortáveis, utilizando vestimentas que não são fardamento escolar, o que faz a gente ver bem aí nessas duas imagens o paradoxo, a contradição que existe entre as instituições escolares. Também vamos ver agora que a própria escola, ela
tem um papel social importante na formação do indivíduo. Como é que a escola produz, se ela produz ou reforça as desigualdades que já existem na sociedade? Colocamos aí também uma imagem para que vocês observem as desigualdades entre os indivíduos, o acesso àquilo que é básico, a comparação, lógico que exagerada, entre o que seria uma instituição pública e uma instituição privada, instituição particular. Vou deixar aí para vocês a incumbência de fazerem reflexões sobre essa imagem e o impacto que elas têm na formação do indivíduo de classes sociais ou de grupos sociais distintos. E aí nós vamos falar um pouco, para compreender essas desigualdades e as reproduções, se a escola reproduz essas desigualdades ou se elas reforçam essas desigualdades, nós vamos ver aí o pensamento de Pierre Bourdieu. Bourdieu que procurou compreender o papel da escola na reprodução da sociedade, denunciando a escola como a escola como conservadora da estrutura social, especialmente pela reprodução cultural da sociedade que ela proporciona. E aí, nisso que tudo que a gente viu até agora, eu espero que vocês consigam ver também o ajuste de tudo que a gente está estudando com as tendências pedagógicas que nós já vimos na aula anterior, né? A escola enquanto um espaço de transformação e a escola enquanto espaço de reprodução social. Segundo ele, a escola só pode ser entendida se considerarmos as relações entre as classes sociais, se a gente considerar as diferenças que existem entre essas classes sociais. E aí ele deixa claro que a educação, que a escola não é neutra em seu funcionamento, mas é considerada uma instituição que reproduz e legitima a dominação das classes dominantes na sociedade. Daí, conforme Pierre Bourdieu, a escola tem um caráter conservador. Na teoria dele, ele fala do arbitrário cultural e da violência simbólica. O arbitrário cultural é a ideia antropológica de que nenhuma cultura pode ser superior à outra. As escolhas culturais dos grupos humanos seriam arbitrárias, seriam decididas por eles, mas vividas por seus membros como sendo naturais. A violência simbólica, por sua vez, teria como consequência o distanciamento do aluno da sua cultura de origem, que é diferenciada da então predominante na escola. A inculcação de uma cultura, o que desvaloriza a da sua origem, sendo essa considerada como inferior. Gente, a violência simbólica, ela é facilmente compreendida quando você vê o distanciamento que há entre aquilo que a criança, que o indivíduo vivencia e aquilo que a escola coloca como sendo o conhecimento cultural. À medida que o indivíduo não tem acesso a esse conhecimento cultural, a esse capital cultural, como ele mesmo diz, a violência simbólica se manifesta, ela se evidencia à medida que há esse distanciamento. Na sociedade, a disputa entre as diferentes classes sociais tornaria hegemônico o modelo cultural das classes dominantes. Como consequência, as crianças das camadas menos privilegiadas socialmente, ou seja, as mais pobres, elas teriam maiores dificuldades no seu percurso escolar, por seu universo sociocultural encontrar-se distante do universo sociocultural da escola. Basta vocês lembrarem lá da imagem das duas salas de aula para vocês entenderem o que é o distanciamento, né, do universo da escola e o que é a apropriação desse universo sociocultural apontado pela escola, no qual as camadas desfavorecidas socialmente não têm acesso. E ainda
Ainda prosseguindo aí nos conteúdos propostos pelo nosso edital, nós vamos ver aqui muito brevemente, até porque nós vamos abordar esse conteúdo mais à frente, quando a gente estiver vendo a função social da escola, nós vamos ver aí a relação existente entre escola, família e comunidade. Então, considerando que toda criança faz parte de uma família, de uma instituição social chamada família, é que toda família, além de possuir características próprias, está inserida em uma comunidade. E a comunidade também se constitui um espaço de convivência social. Hoje, ambas, família e comunidade, elas estão incumbidas de, juntamente com a escola, da formação de um mesmo cidadão. Então, um único indivíduo, ele está aí em diferentes grupos e instituições sociais. A família, a escola e a própria comunidade. Portanto, tudo isso, todos esses elementos são vistos como peças fundamentais na construção desse cidadão no processo educativo. Por que não na própria elaboração pedagógica e na própria gestão da escola? Então, hoje, nós temos aí uma visão da necessidade de uma boa relação, de um bom relacionamento e até mesmo a parceria entre família e escola, tendo em vista o desenvolvimento do objetivo escolar. É exatamente por isso que é preciso ter uma compreensão pedagógica e política da educação, para que a gente possa compreender que o objetivo escolar de formação do cidadão, de formação do indivíduo, ele vai muito além do que a apropriação de conteúdos propostos nos componentes curriculares. Então, para diminuir a distância é que se criou entre a escola e a comunidade. Corta aí, Daniel. Diminuir a distância que se criou entre a escola e a comunidade ao longo desse processo histórico não tem sido uma tarefa fácil. É exatamente por isso que é preciso trazer a comunidade para dentro da escola sem que essa seja vista como um incômodo ou como uma intromissão, e fazer com que a escola aceite essa comunidade não apenas para a participação de eventos festivos, festa junina, festa das mães, festa dos pais, festa de Páscoa. É preciso ver que a participação dos pais é importante para que se tenha um relacionamento produtivo entre a escola, família e comunidade. E, consequentemente, por meio desse processo, se possa ser alcançado o objetivo maior da educação, que é a formação dos cidadãos. E com isso, nós encerramos esse bloco que trata dos aspectos sociológicos da educação. Desejo a cada um de vocês bons estudos e até a próxima aula.